Vamos para a segunda sessão hoje, né? Vamos falar Uhum, um pouco sobre eu cresci o amor com isso, né? Muito uhum, interessante essa pergunta, porque eu acho que quando a gente cresce, a gente fica com muitas dúvidas de muitas coisas, do que é o amor, né? Se o amor é apenas aquele sentimento de carinho pelo pai, pela mãe, que até então era o único ambiente, né, que a gente conhecia, as únicas pessoas. E aí a gente começa a entrar na fase da adolescência, ter uma vida social um pouco mais ativa na escola, e aí a gente começa a descobrir outros sentimentos que a gente fica na dúvida se é amor, se é paixão, o que é esse sentimento afinal. uhum. E a adolescência é uma fase bem complicada, né? Bem, primeiro eu Sim, quero me apresentar, que da outra vez eu acabei não me apresentando. Meu nome é Edilânia, mas sou mais conhecida como Lana Dantas. Sou psicóloga transpessoal, com atendimento direcionado para problemas de relacionamento, seja afetivo, seja familiar ou profissional. E eu vou fazer um breve resumo da live do sábado passado. Essas duas energias são a base para que a gente crie as coisas, né? Como eu disse, seja um relacionamento, uma empresa, tudo precisa um momento de uma passividade e de uma ação. A gente conhece essas energias com o pai e a mãe. Normalmente predomina a masculina no pai e a feminina na mãe, mas não necessariamente, pode ser até trocado. Tem homens que têm uma energia feminina muito forte e a mulher uma energia muito de ação, né? Contanto que a gente aprenda as duas ali. Quando a gente nasce e vem para esse mundo, a gente conhece essas duas energias para que a gente tenha o suporte de saber o momento de aquietar e saber o momento de ir à luta, né? Para conseguir as coisas que a gente quer. muito importante Foi isso. falado de amor e fases, né? O que é o amor? O amor é dar e receber, o amor é aquilo que constrói, que une as pessoas, né? Ele é paciência, persistência, resiliência. O amor realmente é belíssimo, né? Eu estou falando do amor da forma prática, não só no sentido. A gente vê muito filme romantizado, né? Sim, E quando o filme termina é quando começa a vida real, que é a convivência, a parte mais difícil. E eu trouxe o amor desde o começo, o amor de filho, o amor do bebê pela mãe, que até um ano e pouquinho aí ele se sente como se fosse uma simbiose, né? Como se ele e a mãe fossem um corpo só, até um ano de idade. É o amor de filho, é o amor que só recebe. Então, obviamente, um bebê ele não tem como dar nada, então ele só recebe e a mãe só doa, né? E aceita tudo daquele filho. A sujeira que ele faz, ela limpa, ela está disponível para ele 24 horas, né? É o primeiro amor, a primeira fase da nossa vida, todos nós passamos por isso aí. hum, E depois desse primeiro amor, que é o amor do bebê pela mãe, que é o amor porneia, no grego, né, uma palavra do grego, amor porneia, vem o amor da mãe pelo filho, né, o amor materno, que é essa doação, que o ideal, a gente falou do ideal e do que acontece, o ideal é que essa mãe tivesse muito bem resolvida em relação a vários aspectos da vida dela, no campo afetivo, no campo profissional, que ela tivesse muito bem e estivesse pronta para doar amor, que a maternidade exige bastante. E aí vocês já podem imaginar que muitas vezes essa mãe nem sempre está preparada para isso. E aí vem as consequências desse amor, às vezes, um tanto conturbado ali na primeira infância, mas que fica registrado até os 5, 6 anos. O que acontece fica simplesmente registrado como se fosse no HD, na memória da criança. um As pessoas pensamento pensam que da é, o infância, Freud, o Freud adulto. trouxe. As pessoas pensam que tudo é apagado, né? Mas vão vindo realmente novos acontecimentos e novas memórias. Mas as primeiras memórias ficam ali sobrepostas, né? Ficam embaixo, mas vêm os novos acontecimentos. Mas mesmo assim, às vezes aquela sensação que o adulto tem de que falta alguma coisa, pode ter certeza que ele não se basta, às vezes está casado, né? Está namorando, a mulher já tem marido,
mas que aquele que não teve o amor que gostaria, que falta alguma coisa, pode ter certeza que pode ter uma relação com aquilo ali. E aí gera o quê? A criança ferida, que eu também falei, né? Eu estou fazendo um resumo breve. A criança ferida, até os 5 até 7 anos no máximo ali, o que o bebê, a criança viveu, fica ali no HD, né, na memória. E em qualquer processo que trabalhe com regressão de memória, tem casos assim incríveis de adultos com a sensação ou de falta de amor, ou de pressão, de pressão, de cobrança, que ele não identifica na vida adulta o que é, e às vezes são conflitos, que às vezes a mãe, vamos supor, se foi uma gravidez indesejada ou inesperada, a mãe não se dá com o pai, só a voz do pai na própria barriga. A mãe escuta a voz do pai, do pai da criança, às vezes ela não está casada, ela se contrai, isso é percebido pelo bebê. Ele não entende, mas ele sente o que é agradável e o que é desagradável, né? A questão da rejeição, né? Que alguns adultos têm esse sentimento de abandono, de rejeição. É. Tem um Tem filme, parte da criança, da infância, a data do período da gravidez também. pois é, tudo isso fica registrado. Tem um filme com será que a J-Lo, né? Que é o que esperar quando está, o que esperar quando está se esperando, o que esperar ela está grávida, inclusive é com o Rodrigo Santoro. E mostra muitos conflitos, mostra o outro lado da gravidez, que não é só o lado bonito, né? E são o lado dos desafios que essa mulher enfrenta, né? Então, assim, alguns conflitos aí que surgem na vida do adulto, sentimento de que falta, sentimento de impotência, eu quero, mas não consigo, tudo tem a ver com a infância, tá? Tem também, às vezes, acontece da relação de dependência. A mãe não estava madura o suficiente, ela tinha essa criança ferida e não integrada a ela, né? Porque isso pode fazer em terapia, você pode fazer como se fosse a gente acessasse, a gente adulto acessando a criança, porque racionalmente a gente não vai lembrar, minha gente, não vai lembrar, né? Não Muitas lembra. pessoas falam, ah, mas eu não lembro de nenhum trauma, não lembro. Mas quando você, em terapia ou em algum processo como constelação familiar, que você se abre para sentir, você chora horrores, você acaba encontrando algum aspecto que ficou mal resolvido. E aí o adulto que você é hoje vai dar suporte a essa criança. É como se fosse uma integração de você criança com você adulto. E aí você está mais preparado para a vida e para tudo, né? Sim. E às vezes a mãe cria também, por ela não ter resolvido isso, uma relação de dependência. Ela transfere aquela falta de amor que ela teve na infância, exagerando o amor e o cuidado pelo filho. E o filhinho às vezes chega a 25, 30 anos, com a mamãe ali, dando a comidinha praticamente na boca. Aquele que a gente chama de amor superprotetor, né? Proteção demais desprotege, né? Desprepara para a vida. A gente tem que tratar os filhos de acordo com a fase que eles estão. A gente não pode tratar um adolescente como um bebê. Eu sei que nós mulheres, que é muito do feminino essa doçura, né? E às vezes o pai também, como o meu neném, né? Mas não é neném. Você tem que tratar com a idade que ele tem, porque senão você atrofia, né? Desprepara a pessoa para a vida. E quando ela chegar numa empresa, ela não vai encontrar um chefe ou um líder bonzinho que passe a mão na cabeça em tudo que a pessoa faça. E aí começam os conflitos, né? Seja numa empresa, ou seja num relacionamento. Porque se esse rapaz, por exemplo, se ele tiver tido essa mãe, ele vai procurar uma mulher com esse perfil, que continue dando para ele e aceitando tudo que ele faça. E aí você pode ver na vida que tem muitos homens que faz e acontece e quer que as mulheres aceitem tudo, porque a mãe, ele tem um tipo de amor, né, meio vinculado ali com a mãe talvez separou e deixou ele como se fosse no local que era o do marido, lógico que é uma relação,
de mãe e filho, mas tem que chegar uma hora, que é onde eu vou chegar na adolescência, que tem que preparar ele para ele procurar o caminho dele, porque senão fica confuso isso dentro da pessoa. E aí ele vai procurar uma mulher mãe, uma mulher que aceite tudo que ele faça, que ele tenha toda a liberdade do mundo de fazer e acontecer, e ela tem que aceitar tudo, porque a mãe aceitava tudo, e que dê tudo para ele, dê o amor dela, né, e aceite tudo. E não é assim, não é relação assim. A mulher ou né, a namorada ou companheira é relação de igualdade, de respeito mútuo, de apoio mútuo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher também, né? A mulheres, A né, filhinha do tem papai pode acontecer também. e Você elas tem se que sentem ter. seguras de repente conseguir até a questão do trabalho, do emprego, né, de se ver líder, porque ela sempre foi colocada numa posição de, vamos dizer assim, de muita proteção, né, de É, não é submissa, mas é como se estivesse abaixo. E aí quando ela está nessa fase de liderança, ela acha que aquilo não é para ela, né? Tem medo dessa independência, vamos dizer assim. A palavra é essa, independência. Ou sempre é, estar dependendo de tudo e de todos, né? é muito importante a presença do pai, né? E o espaço que a mãe tem que dar para esse pai, para ele exercer também a função nessa relação. Porque o pai é aquele que dá força para ir para a vida, né? O pai é aquele que joga a criança para cima. A gente vê muito essas cenas. Enquanto que a mãe fica morrendo de medo da criança cair, porque o feminino nela quer zelar e cuidar, e o pai quer dizer: não, você é capaz, não vai acontecer nada de errado. O pai é aquele que põe na bicicleta e diz: você consegue, né? Essa força aí é uma força muito importante que nós mulheres precisamos estar confortável com elas quando a gente for para o campo profissional, né? Ela bem estruturada, é isso que acontece. E como eu disse também, isso pode acontecer entre duas mulheres que são mães, né? Mãe, uma exerce mais a função masculina e outra mais a feminina, ou dois homens, né? O homem pode amamentar com a mamadeira, então assim, não é, é como eu disse, isso, essa energia feminina e masculina independe do gênero, independe, né? A gente tem as duas e a gente pode exercer quando é útil para a gente exercer as duas, mas sempre vai predominar mais uma do que a outra. Falei do amor de pai, né? Que é importante, que é o amor estorgé, que é importante esse espaço que a criança ela percebe depois de um tempo que não só existe ela e a mãe, mas que tem um outro que pode que a mãe ama, né? Ou que pelo menos se a mãe não ama, mas que tem um afeto, que tem um respeito, né? Essa relação dos pais que a criança assiste é a base e a referência para ela na vida a dois, né? Uhum. Enquanto criança, na primeira fase, ela vai ver muito com o papai e mamãe. Mas quando ela começa a chegar na adolescência, ela vê como um homem e uma mulher. E às vezes eles se beijam, eles namoram. E é muito importante que a criança veja esse apoio, esse carinho, porque ela cresce numa estrutura saudável. O que é que às vezes acontece? Às vezes não tem essa estrutura, um fala mal do outro, um desqualifica o outro, e depois, quando vai para a vida adulta, o que é que a pessoa vai levar na bagagem? Essa referência, né? A gente pensa que não está nada lá registrado, que eu vou fazer diferente, mas quando você abre a boca, você se vê fazendo a mesma coisa que a sua mãe. Nós, enquanto mulheres, temos referência à nossa mãe, e eu, os meninos, enquanto meninos, tem referência ao pai, né? Então, mesmo que, como agora, a quantidade muito grande de separados, mas mesmo assim é fundamental que haja muito respeito aí, né? Respeito, consideração, porque o filho ama, a filha ama. Por pior que seja o pai e a mãe, ele ama os dois. E ele não tem nada a ver com o conflito homem e mulher dos dois. Né? O Sim. conflito homem e mulher tem que ser resolvido entre eles, e eles, como pais, vão continuar amando aqueles filhos, mesmo que separados. Né? E aí, falei do amor pai, que é o amor estorgê, né? Que é esse amor que não precisa estar coladinho como a mãe, ele não tem essa necessidade toda, e que dá força para o filho enfrentar o mundo, porque os filhos são para o mundo, né?
E depois do amor estorgê vem o amor filia, que ele estende, ele começa a ver que a mãe ama o pai e também às vezes tem irmãos, muitas vezes, né? E com esse amor filia, eu amo, a criança entende que pode amar outras pessoas além da mãe, o pai, os irmãos, e vai chegando a adolescência, chega aí aos amigos, né? Pode amar pessoas lá fora, né? Que não é daquele núcleo familiar, né? E aprende nesse exercício ele vai aprender esses outros tipos de amor, né? Amor amigo, que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque em casa a gente briga com o irmão, mas a mãe e o pai às vezes acabam dando um jeitinho de arrumar ali aquela briga, né? E eles ficarem bem. Só que com o estranho, com um amigo, um colega, ele pode se afastar e a gente perder, né? Então é um exercício. Tudo isso é amor, mas são amores de fases diferentes, né? E de formas diferentes. E aí chega. Hã? Ana, que é interessante, né, que esses amores, vamos dizer, vão acontecendo de uma forma nem sempre sequencial, tá, gente? Nem sempre é essa forma É, bonita que vai pulando, mas também que ela acontece tão rápido que não dá para a é, gente dizer, estou vivendo amor, né, com o pai, é. estou vivendo amor com a mãe, agora estou vivendo essa fase. Não, é tudo muito rápido, né? E a gente só percebe mesmo nem sei, né? Quando a gente percebe, é uma questão mais de talvez só na fase adulta, quando estiver fazendo terapia, que aí vai se dar conta de que teve essas fases. Ou você Uhum. nunca nem vai perceber que passou por isso, mas que É, passa. porque essa percepção é uma percepção subjetiva, ela não é formalizada. A criança, ela aprende pelo que ela vê, muito mais do que o que ela ouve, né? Ela aprende vendo esse amor de pai e de mãe, de beijinho, de abraço, de às vezes estar sério um com o outro, estar chateado. Essa relação, esse exercício, até mesmo da criança, ela percebe quando faz algo e a mãe se agrada pela expressão da mãe. Às vezes ela não sabe nem falar, mas pela expressão da mãe. Então, são percepções subjetivas, né? Que não é formalizada, mas que a gente fica ali registrado, fica registrado, né? E aí, depois do amor filia, que é o quarto tipo de amor, que é amor que se estende aos amigos, né? E começa essas relações, vem o amor eros, né? Que Ué, não é o eros, que já vai chegando ali na adolescência. E aí é o tema de hoje, que é um pouco polêmico, porque ainda é tabu, né? A questão da adolescência, do amor e principalmente da sexualidade, né? Se os pais devem ou não falar com os filhos, né? A gente pensava até que já estava muito bem resolvido, que já era natural para falar sobre isso, mas não é, ainda tem muito tabu, né? Os jovens vão crescendo, já viu ali, né? Vamos supor que passou por toda essa fase, vão chegando aos 10, 11 anos, vai entrando a adolescência e os hormônios começam a falar muito alto, né? O que normalmente a gente vê nos meninos? Os meninos, os hormônios vão falando mais alto, e os meninos vão querendo se relacionar com as meninas, mas muito mais por uma questão de descobrir a própria sexualidade, de exercer a sexualidade, a fase de descobertas, né? de Tudo é descobrir. o corpo muda, né? Como assim meu corpo mudou? O corpo fala, né? O corpo do homem, principalmente sozinho, ele já se mostra que está ali, já está numa fase de se relacionar mais com outras pessoas, né? E aí, o menino, o que a gente percebe, eu até por observar, né, que eu tenho uma família muito grande, os meninos eles falam muito em quantidade, né? E sair com uma menina, e sair com outra, e às vezes comenta com os amigos, né? Que ficou com aquela menina, que ficou com aquela outra menina. E aí a questão dos pais, se deve ou não falar, né? Lembrando que tem os pais como referência, né? O que que se fala, o que que o adolescente devia pensar, o ideal, o que que ele devia pensar? Sexualidade para que que serve, né?
como eu vinha de um processo orgânico, como eu contei na primeira live, que a criança é gerada, chega nos 8 meses, 9 meses, ela é expulsa, porque o próprio corpo acabou aquele ciclo e coloca para fora, né? E você vê que a adolescência, ela também é um processo orgânico. É orgânico. Ela chega ali e se apresenta já no momento de querer, ela empurra o Eros, ele vem para empurrar você para se relacionar com o outro. Porque se não houvesse o Eros, se não houvesse o desejo, as pessoas não iam ter filhos. As pessoas dizem, vou fazer esse negócio para quê? Não dá prazer nenhum, né? Então, o prazer, ele existe porque senão, acho que hoje somos em torno de 8 bilhões de pessoas no planeta. Se não existisse o prazer no ato sexual, né? E muito menos o amor, que não existiria. As pessoas não teriam para que fazer isso. É um negócio que ia dar trabalho e não ia chegar a lugar nenhum. Ou ia trazer trabalho, né? Ia trazer filhos e ele ia ter que sustentar, quer dizer que não ia ser nada agradável. Então, você veja que a própria natureza ela traz o prazer com o intuito de unir, né? Eu estava lendo um livro muito interessante da Eva Pierrakos, que é Criando União, e ela diz o seguinte, que Eros, até um ser mais brutalizado, uma pessoa que não é assim intelectualmente bem desenvolvido, com Eros, ela tem quando ela tem uma relação que tem essa intensidade toda, ela acaba tendo a vontade de permanecer com aquela outra. Mesmo que seja um breve instante, mesmo que seja uma criatura muito embrutecida, pelo prazer intenso, ela acaba dando uma amolecida, assim, ela acaba querendo criar vínculo. E essa é a principal função da sexualidade, é criar vínculos, porque isso é qualidade, né? Uhum. Porque a sexualidade hoje, vamos ver os termos que se usava, né, em relação à sexualidade. Houve uma época que se falava assim, vamos fazer amor, né? Vamos fazer amor. Depois passou para transar. Transar virou o quê? Virou transação, a negociação, né? E o negócio. Isso, exatamente. Aí depois passou para ficar. Quer dizer, ficar não tem compromisso. Ficou, ficou, acabou, né? Sim. Depois passou para deu. Fulano deu para secando. Ou então eu peguei, né? Eu peguei, quer dizer, se você deu, você não precisa esperar nada em troca, né? E depois chegou no comeu. Repare os termos que foram se deteriorando, né? De fazer amor para comeu. E comeu o que a gente come e bota para fora da descarga, né? Então, assim, o que virou a sexualidade? Porque a gente vem ao mundo, sexualidade é vida. Se não existisse a sexualidade, nós não existiríamos. Então, assim, a função da sexualidade é de muita importância, né? Alguém falou ali, não escuto esse termo fazer amor, já não se escuta mais, né? Realmente, hoje agora pegou, é deu, é comeu, quer dizer, desvalorizou muito, né? Então, assim, por que as pessoas hoje estão tendo tantos transtornos também? Porque o vazio, o sofrimento do vazio. Porque o menino ele se preocupa muito, o adolescente, em quantidade, mas é uma coisa que é 10, 15 minutos, daqui a pouco ele está no zerado de novo e não preencheu, né? E o ideal seria o quê? Que ele criasse vínculo, que seria uma companhia para ele, seria um apoio na hora de tristeza, de conflitos familiares, seria uma amizade mais fortalecida, né? A relação de namoro seria algo que daria um suporte, inclusive psicológico, além de físico, né? As questões sexuais. Então é muito importante os pais conversarem com os filhos, né? Aí qual o momento conversar? Quando eles começarem a perguntar, quando eles começarem a demonstrar interesse em alguém. Porque se você não conversa, os filhos vão para a internet. E quando eles abrem, por exemplo, se eles botam vídeo de sexo, eles vão achar o quê? Eles vão achar pornografia. Isso aí não é sexualidade. Aquilo ali é uma relação de uso. As mulheres, ali ninguém está sentindo, não tem afetividade, zero de afetividade, zero. Ali é uma encenação. Aquilo ali não é a verdade. A certa é essa, ali é uma encenação, né? Não É. é.
o que seria a sexualidade, a vivência, né, sexual em si. Pois é. Aí, se os pais não conversam, o que que eles vão ver ali? Né? Uma encenação. E vão achar que aquilo ali é o certo. Por isso que é importante os pais passarem valores para os filhos. Né? Para que serve a sexualidade? Né? Para unir as pessoas, para criar vínculo, para criar uma amizade mais profunda. Né? Então, o ideal mesmo é que os adolescentes começassem a sexualidade quando ele estivesse numa fase madura e, de preferência, trabalhando. Porque aí, se acontecer alguma intercorrência, uma gravidez, uma doença, ele pode bancar essa situação e não levar para os pais. Ah, eu estou grávida agora. Minha mãe e meu pai vai ter que criar meu filho porque eu nem tenho maturidade, nem tenho dinheiro, né? Então, os jovens, os adolescentes, se tiver algum assistindo aqui, ou algum pai e mãe, eles devem pensar para que serve essa minha sexualidade, né? Para criar vínculo, né? E aí entra a história, entra a importância do amor. Porque se eu vou Sim. gerar família, o que é que eu vou ensinar para os meus filhos? Ah, eu fui ali, eu dei ali e você vê ao mundo. Peraí. Depois vai ver aí uma série de possíveis problemas que vai retornar para ele. Por isso que é interessante pensar antes, conversar antes, né? E buscar o ideal. Se ocorrer coisas que diferem do ideal, que é o que acontece o tempo todo, né? A gente vê meninas até de 13 anos grávida e o interessante é que por mais que haja informações, não deixa de existir isso. Menina de 13, 14 anos, muita gente, muita gente, muita menina nessa faixa etária grávida. E não é mais Porque falta de informação. são informações também que não são passadas, né? Tem as informações, mas geralmente essas meninas, elas têm um meio cultural ali que dificulta esse acesso. Às vezes, essa falta de diálogo em casa, por isso é importante de se conversar na família, né? Para que essa informação seja trocada, para que se o pai ou a mãe não se sentir confortável, procura ajuda, né? Hoje em dia, com os psicólogos, os terapeutas sexuais, eles vão saber conversar sobre isso. Porque aí, se, por exemplo, não previne, porque a questão é a prevenção sempre, né? Sabendo que o sexo ele é prazeroso, então possa ser que a vida sexual comece cedo na adolescência, se saiba como prevenir, né? O uso de camisinha, concepcional, enfim. Sim, Sempre está indo para esse lado também, porque eu acho que proibir, né? O informar para proibir também, às vezes, não é o caminho. Porque o que é sim. proibido é mais gostoso É, e exatamente. atrapalhando esse processo da vivência sexual. É. E a outra coisa, se proíbe ou se os pais não falam, os filhos vão mentir. A menina vai mentir. A gente sabe que é assim. A gente já foi adolescente um dia, né? Então, assim, é melhor que se fale e se fale sem essa formalidade toda, que deixe, que crie um vínculo ali de confiança para que não aconteça isso. E às vezes eles vão buscar informações, ver até como se previne, né? Pode saber ter uma informação ou outra, mas não tem os valores. E às vezes essa Uhum. menina engravida porque ela quer criar vínculo. Às vezes ela quer criar vínculo. Inconscientemente, ela quer criar um vínculo. Ela quer criar um apoio. Normalmente o que a gente vê é que as mulheres querem criar. As mulheres, elas são em maioria, elas querem criar, elas querem essa experiência de um amor mais profundo, dessa aventura de um amor mais profundo, né? Que é maravilhoso, né? É maravilhoso. As pessoas cada vez menos têm falado do quanto o amor é maravilhoso. Uma relação sexual dentro de uma relação de sentimento não se compara com uma que acontece dessa história de ficar, de pegar, de comer, né? Não se compara. A sexualidade ali ela é muito mais rica e afetuosa, né? Muito mais traz uma felicidade, preenche esse vazio que muita gente sente. E nessa questão de ficar com várias meninas, que os meninos podem acontecer na adolescência, eles dispersam energia, tempo e não chega a lugar nenhum, né? Não constrói nada. E quando cria um vínculo, é saudável, é bom para ele. Ele tem uma companheira para trocar os problemas, né?
trocar ideias, dar um suporte um para o outro, né? Então, o vínculo na adolescência é fundamental, até porque é uma fase muito complicada, muito difícil, né? E quanto mais eu tiver esses valores, eles têm mais suporte para ir para a vida, né? Inclusive para aguentar um coração partido, né? Eu conheço pessoas que teve a primeira experiência assim, de desilusão amorosa, né? Digamos assim, o fim de um término de um namoro longo, e a partir daí entrou nas drogas e nunca mais saiu. Por quê? Porque não estava preparado, né, para um não tinha esse diálogo, que isso pode acontecer. Não é só uma gravidez que pode acontecer na adolescência, mas pode acontecer um amor muito grande e às vezes isso ser rompido e aí, né? Tem que haver esses diálogos, né? A gente muitas vezes os pais transferem a educação dos filhos muito para a escola, mas muita coisa tem que ser a educação é uma parceria da escola com os pais, né? Não pode só deixar, não, eu botei na escola, dou comida e roupa, pronto. Não é assim, né? E o conteúdo aí psicológico, né? Então, é muito importante esse diálogo, né? Muito importante. E para criar vínculo e essa parceria, né? Senão ele passa a usar a sexualidade também como um remédio para cobrir. Por isso tem pessoas, às vezes, que saem com uma, com outra, com uma, com outra, permanece um tempo com uma, um tempo com outra, e nunca supre essa carência, né? Que é a carência da criança. Eu volto sempre a falar na criança ferida, porque se você sente que isso não é suprido, né? Se essa carência, até mesmo você estando vinculado a uma pessoa não se supre, é porque tem algo a ser resolvido ali a nível de infância, tá? E o que eu posso falar mais da adolescência, né? Foram muitas questões aí voltadas, né? O cuidado, a menina também. Isso é uma combinação entre os filhos e os pais, né? Não é o psicólogo ou a escola que vai dizer o que é certo, o que é errado. Como eu disse anteriormente, o ideal é que o adolescente já tivesse aí, entrasse na sexualidade num tempo mais adiantado, né? Que estivesse trabalhando para poder bancar as possibilidades ali, né? Mas nem sempre é assim, por isso que os pais têm que dar esse suporte, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que É, não, né? Então hoje assim, a gente tem visto muito essas questões, né, de conflitos, pais separados, né? Então como é que eu vou crescer se eu não vejo meu pai com minha mãe, se eu vejo minha mãe falando mal do meu pai, né? Mesmo que não fale, mas só a expressão dela, os jovens, a criança, o bebê já observa, imagine o adolescente. Ah, tem uma parte muito interessante que é a segunda fase desse amor de pai. Os jovens chegam à adolescência, né? E começam a trabalhar. Vamos sair ali desse aspecto sexualidade e drogas. E pensar que tudo deu certo, e o jovem entrou ali na faculdade, e os pais já pagam, dão uma condição melhor, né? Uma faculdade, ou ele passou na federal. E aí chega a hora, o ideal é que o filho fosse para um caminho, para um local dele, se mudasse, né? Os países de primeiro mundo é muito comum os jovens irem para uma república ou um local na própria faculdade e começarem a própria vida lá. Mas o que é que acontece? Normalmente, o jovem, vamos supor que os pais têm uma certa condição, o jovem vai estudar numa outra cidade, ou terminou a faculdade, vai trabalhar, e os pais têm a condição de ajudar ele a sair de casa, que seria o ideal. Porque os pais, eles também vão viver uma outra fase da vida deles. Eles vão poder viajar, né? Eles vão poder andar pelado em casa, porque os pais eles precisam também ter essas fases de mudar, né? Já foi pai, mãe, já fiz a minha parte, cumpri com a minha parte, ali por volta dos 18, 20 anos, 22 anos. Mas o ideal é que esses filhos vá para o mundo. É mais saudável que vá, para que eles possam ter a intimidade, o espaço deles em outro local e os pais
entrar em uma segunda fase da vida. Agora, se o filho vai sair de casa, né, ou a filha, ela olha para os pais e vê ali a mãe ou o pai meio choroso, meio triste, ela não vai conseguir ir para o mundo, entendeu? Ela vai ficar presa e correndo o risco de virar mãe dos pais ou pai dos pais, né? E isso acontece. A gente pensa que não, mas isso acontece. É quando os pais não estão suficientemente maduros, e em vez de aceitar esse segundo ciclo, né? Que seria assim: o primeiro ciclo seria o útero da mãe, o segundo é a própria casa, é como se fosse um segundo útero. Quando o filho sai dali para o mundo, que quem faz esse papel é o pai, dando um suporte, mesmo que no começo dê um suporte e ajude ele a pagar um aluguel, ajude de alguma forma ele sair, é muito saudável que se faça isso. Porque o pai e a mãe que eles não tenham sido amadurecidos, ele prende esse filho. Esse filho ele acaba ficando refém dos pais. Aí é aquela relação de dependência que é doentia, né? Que não é saudável. Eu, uma vez, muitos anos atrás, trabalhando na Santa Casa, um senhor já bem, uma certa idade, sei lá, ele devia ter por volta ali de 70 anos. Ele ia se operar e antes, né, eu não sei agora, mas fazia um pré-agendamento. Ia lá com a solicitação de internação de um determinado plano de saúde, deixar e agendar. Eu trabalhava nessa parte burocrática. E aí o filho não deixava o pai falar. O pai ia se operar, e lógico, a pessoa, você vai fazer uma cirurgia, você está ansioso, está com medo, tem uma série de coisas que você quer saber. E toda vez que ele ia falar, o filho dizia: deixa, pai, que eu falo. Deixa, pai, que eu falo. E eu já estava me irritando com aquilo, né? Aí você vê, por que isso chegou a esse ponto? Um senhor de quase 70 anos não podia nem abrir a boca. Ele deu espaço demais, por algum motivo, ele deve ter se colocado nessa relação como uma pessoa dependente, que o filho sabia de tudo, o filho sabe muito mais do que ele deve ter se colocado para ter chegado a esse ponto, né? Eu sei que eu fiz todo o agendamento, pré-agendamento da cirurgia, mas chegou um determinado momento, eu falei assim: agora deixa o seu pai falar. Aí ele falou, né? Falou que queria saber detalhes, né? Se tinha que passar pelo anestesista, aquelas coisas típicas de um agendamento pré-cirúrgico, né? Mas veja que ponto chegou. O pai que ia se operar mal podia falar. Então, assim, algumas vezes o filho ou a filha pode tomar, pode assumir um papel que não é dele, papel de pai ou de mãe, quando o pai ou a mãe estão muito infantilizados. Isso é muito ruim, porque o filho ele se sente, ele fica dividido. Um lado dele ama o pai e a mãe, o outro odeia, porque o pai está aprendendo, não deixa ele crescer, entendeu? Uhum. E aí esse jovem, jovem, né? Ele fica ali numa relação de dependência e achando que é uma coisa saudável, aqueles velhos papos de amor de mãe, amor sem fim, né? Mas peraí, tem que ter o espaço, por isso que o espaço e a liberdade ele é muito importante, né? Se às vezes, se eu, por exemplo, já tive casos assim de o meu filho ter um certo conflito com uma determinada pessoa e a pessoa vir questionar, como quem dizendo, toma atitude, você é mãe dele. Não. Ele já é adulto, ele sabe decidir, ele sabe discernir o que é certo e errado. Eu confio na educação que eu dei para ele. O que ele fizer é da conta dele, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Então a gente tem que saber o momento de avançar, de fazer algo e também o momento de se recolher. Deixa ele crescer na vida, né? Senão você aleja o seu filho psicologicamente. Se a mãe e o pai, o filho já está ali com mais de 20 anos, e a mãe e o pai ficam intervindo em tudo, tem pais que intervêm até em quem ele deve escolher. Você acredita nos tempos de hoje? Né? Tipo atrapalhar o relacionamento, porque não é a pessoa ideal para você. Peraí, o seu filho entende o quê? Que ele não tem a capacidade de discernir a pessoa correta para ele, entendeu? Então esse espaço que é fundamental, né, para deixar ali disponível eles viverem, andar com os próprios pés e tateando a vida, né?
Eu digo que a gente, em busca da felicidade, desse amor, a gente vai tateando, né? Porque a gente não tem fórmula, né? Não tem uma receita, como receita de bolo, para encontrar Sim, esse amor, né? E olha que a adolescência, como a gente está falando da adolescência, os sentimentos são extremos, né? não. É um sentimento tão grande. A primeira vez que a gente gosta de alguém, parece que a gente vai morrer, né? É um sentimento tão grande. É muito importante, às vezes, os pais falarem, né? Que às vezes aquela paixão ali não é para a vida toda. É uma coisa temporária, né? Às vezes não chega nem a se relacionar, não chega nem. Tem casos, eu não sei de vocês aí que possam estar assistindo. Eu mesma tive paixões na adolescência que eu nunca nem falei com a pessoa. Era de longe. A O paixão amor é platônico, né? platônico. Então, a pessoa acho que nem sabia que eu existia, mas eu vivia ali assistindo a pessoa, né? Então, a adolescência, ela é cheia desses sentimentos muito intensos. É como se a gente nascesse de novo e começasse a ver a vida com outros olhos, né? A gente tem Sim, muitas fases. E para uma começar, a outra meio que morre, né? Você vê que até o nascimento de um bebê, um ciclo se acabou. Então, ele vê o mundo, aí depois vem a fase dos dentes, ele passa a comer sólido. Então, o próprio organismo vai mostrando a estrada, o caminho, né? E aos poucos a gente vai tateando aí, vendo o que a gente quer. Então tem que se ter aí, passar para esses jovens o que que você quer com a sua sexualidade, né? Ah, eu quero, acho que mais os meninos, né? Devem pensar, eu quero satisfazer o meu desejo, né? Só que isso é muito rápido, é muito momentâneo, né? E muito mais rico a relação que se cria vínculo, né? hum, Então é muito importante que se converse para que essa sexualidade, o que que você quer com ela, se você está preparado para ela, se algo sair errado, você está pronto, né? A menina porque há de se pensar. Hum? a sexualidade mexe muito com a questão do corpo, né? Como a gente falou da descoberta. E aí, muitas vezes a gente, quando fala, que eu até brinquei com a frase, né? Eu conheci o amor com isso, porque quando a gente cresce, o amor, como a gente falou, vem do eros, né? Vem a questão do prazer também, não é só o amor, tem a sexualidade ali também. E a adolescência já vai mostrando esses primeiros passos, né? A gente já vai olhando uma outra pessoa com um olhar diferente, com um olhar mais de paquera, de desejo, e às vezes não sabe porque está com essas emoções dentro. E aí, quando você tem um diálogo franco, aberto em casa, que eu sei que nem sempre é fácil, porque na adolescência também é um problema de escuta. A gente sempre acha que os pais estão querendo ditar, são autoritários, então a gente tem a rebeldia da adolescência, né? De É. discordar, do jeito que a gente pensa que é melhor. Uhum. Mas é muito importante nós trazerem essa conversa, dizer que está aberto, mas se sentir confortável, lógico, né? Não forçar. E buscar meios para que essa conversa seja dita, né? Porque você vai criando no adolescente, como a Alana estava falando, a questão dos valores, né? Porque o sexo em si a gente já sabe que é bom, mas para quem não conhece, pode trazer inúmeras curiosidades como um adolescente. Ele não conhece, então ali ele quer descobrir. Alguma Uhum. amiga, por exemplo, pode ter passado o amigo e ele fica naquela, se eu não passei, eu não vou entrar na roda, e tem a questão das tribos. Então, quando você cresce, o amor está muito mais do que aquele ciclo que a gente vivia quando era criança, né? Que é só o pai e Uhum. mãe, tá na aceitação do grupo, tá na questão do Uhum. perdão, tá em muitos jogos, né? Que a gente chama muitos Uhum. jogos nos sociais, e que se a gente não começar, né, a falar sobre isso, a gente sempre vai ter, né, esses mesmos, vamos dizer, bloqueios, essas mesmas questões, todas as adolescências, né? Assim, na fase adulta a gente sempre vai ter aqueles exemplos, né, que não era para ser um exemplo, vamos dizer assim. Uma coisa interessante para as meninas pensarem, muitas vezes, vamos supor, na sala de aula, tem aquele, ou no colégio, tem aquele menino que saiu ficando, né, com várias. Aí ela tem que pensar, que uma hora vai chegar nela. Aí ela tem que pensar, eu vou fazer isso, de repente até se entregar a uma questão sexual.
Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo ou eu quero? É isso que eu quero para mim? É uma boa Exatamente. pergunta que ela tem que se fazer. Porque está na moda, porque todo mundo está fazendo. Talvez não fosse melhor ser diferente, porque até porque vindo de uma família que eu tenho muito, são 6 irmãos homens, né? Eu percebi logo cedo que o homem ele separa muito bem o tipo de mulher que ele quer criar vínculo e as mulheres que eles só querem pegar, né? Então, assim, a mulher ouvindo isso, ela não gosta, porque ela também quer descobrir. Muitas meninas querem descobrir essa sexualidade igual, de forma igual dos meninos, mas lá dentro, no coração dela, ela vai sofrer, porque ela tem uma tendência, se ela predomina a energia feminina, ela tem a tendência de querer criar vínculo, porque é da natureza humana, né? É mais do que sabido que as mulheres tendem a querer criar vínculos, né? Uhum. Principalmente se ela teve se ela aprendeu o amor de forma sadia. Porque se ela aprender o amor como uma coisa que vai trazer sofrimento, que é o que acontece muito, ainda mais com um índice de separação muito grande, aí ela tem duas crenças limitantes dentro dela, né? O amor traz sofrimento, e às vezes traz mesmo, mas também traz muita alegria, como a vida, como tudo na vida, né? Que o sofrimento faz parte, mas você não precisa parar nele, você pode continuar. Você pode continuar a vida. E vem outras alegrias, né? Ou ela pode partir para um caminho de se agarrar a essa energia masculina e querer imitar os meninos e sair com vários, né? Com vários meninos. Ou ela pode esperar um pouco mais, sonhar mais, que muitas meninas sonham muito em encontrar, até porque os filmes e as novelas e né, livros contam uma história muito linda de romance, que eu costumo dizer que quando o filme acaba é quando começa a vida real, né? Então, assim, ali está muito fantasioso, né? Porque a gente sabe, relação a dois tem altos e baixos. Relacionamento tem altos e baixos. O relacionamento, ele pulsa, né? Porque é igual a saúde. Quando a gente está, se for ver alguém que está na UTI, é bom enquanto aquele sinalzinho tá assim, né? Quando tá, é porque morreu. Então, o relacionamento que ele é sempre estável, desconfie, porque o normal é que tem altos e baixos. A vida é assim, né? Sim. Se tá sempre tudo muito certinho, muito igual, desconfie. Tem que mexer alguma coisa, porque é fundamental que as pessoas, cada uma tem seu projeto, seu sonho de vida, estudar. O ideal é que os dois se juntem, a mulher tem o seu sonho, o homem tem o sonho dele, né? Seja ir fazer uma faculdade, um curso, e eles depois têm sonhos em comum, porque aí eles se juntam e vão junto nessa estrada do amor, né? Do amor, desse sentimento que dá apoio, que às vezes pode reclamar uma coisa ou outra, mas se conversa, né? Eu vejo que o homem ele precisa de um pouco mais de espaço, né? O homem ele tem essa necessidade maior de espaço. Ele, por mais que ele fique ali juntinho, mas tem os momentos dele que ele precisa de espaço. Se os dois estão saudáveis, ela vai ter um momento de estar com as amiguinhas dela, e ele com os amigos, ele vai falar lá de futebol, de luta, de jogo, o que for, né, de trabalho. E a menina vai estar com as amigas também, que é muito saudável. Ela ter a mulher continuar com as amigas, ter o momento dela, ela precisa ter um momento para ela. Porque as pessoas têm que entender o seguinte: se você não desenvolver o alto amor, você vai ser sempre um pedinte. Sempre E um flagelado buscando um amor que acaba às vezes não suprindo. E você fica na mão do outro. Se o outro for embora, você vai morrer, vai se matar? Não pode, né? uhum. Que a gente que haja o sofrimento, tudo bem, mas a gente não precisa ficar eternamente naquela dor. Se você supre o seu mundo interno, com as coisas que você gosta de fazer, com sua yoga, por exemplo, você, né, tem a sua yoga, tem o seu Ho'oponopono, tem os seus estudos, tem o seu trabalho. Se o relacionamento acaba, dói, vai sofrer. Mas ao mesmo tempo, você tem tanta outra coisa legal ali para você viver que daqui a pouco você vai começar a esquecer, né? Sim.
Porque vão vindo novas memórias, novos acontecimentos, porque a vida ela é fluídica. A Eu vida acho é que se eu pulsar, deixar né? uma mensagem hoje, né, para essa pergunta, seria que se eu cresci o amor com isso, no caso seria o cuidar do auto-amor, né? Isso. Zelar por esse auto-amor, tentar construir isso. Isso, lógico, que começa, né, desde quando a gente é criança, né, adolescente ali. E, se possível, né, inserir essa conversa no dia a dia para os papais e mamães aqui, né? Para o adolescente ir cultivando essa relação de auto-amor, porque no momento em que ele cultiva o auto-amor, não aquele amor egoísta, o amor narcisista, mas o auto-amor de compaixão, de empatia, ele De dificilmente paciência consigo mesmo. isso, dificilmente ele não terá valor de olhar para o outro e tratar como um objeto, porque essa relação de amor e sexualidade tem muito a ver, às vezes, e as relações abusivas, tá, na vida adulta, tem muito a ver com esse auto-amor, que às vezes não é construído de forma empática, de forma compassiva, de compaixão, e aí você cria uma relação, às vezes, de abuso, às vezes uma relação muito egoísta com o outro, então, tudo tem a ver, né, com o amor, tem a ver com as relações, né? A gente nasce de uma relação, então é sempre Uhum, importante trazer esse tema, né, para reflexão, pensar que amor eu estou construindo, né? É sempre importante uhum. pensar essa frase, que amor eu estou construindo comigo, com o outro, com minha mãe, com o pai, é uma relação saudável, né? Muitas pessoas não têm relação saudável consigo mesmo, justamente por esses nuances que vão acontecendo na vida e acaba perdendo, vamos dizer, o farol do amor. É E o quando você ideal, né? fica, Uhum. né, encontro a fórmula do amor. E é isso, né? Às vezes as pessoas ficam com essa crença de que existe mesmo uma fórmula e de repente uma hora vai dar certo, porque se eu agir, começa. Mas não é esse agir muito de forma racional, matemática, não é uma fórmula em si. Mas essa coisa do autocuidado mesmo. Quando você começa com autocuidado, começa a cultivar ali seu autoamor e começa a criar uma relações saudáveis, pode ter certeza que dificilmente você não construirá, né, um amor, vamos dizer assim. Tem umas É. perguntas aqui, Ana, deixa eu ver, que fizeram. A primeira pergunta, tá conseguindo ler? Como diferenciar o amor da paixão, né? A questão de um Sim, relacionamento. A paixão, ela é como se fosse ela vem antes do amor, né? A paixão, ela é temporária e ela dura aí, já há controvérsias. Uns dizem que duram até 3 anos, outros dizem que dura 2 anos, né? Ela tem muito a ver com uma projeção. A gente às vezes vê o outro e pensa, essa pessoa casa certinho com os meus sonhos. E aí vem aquela paixão, a pessoa vê o outro quase como algo inatingível, né? Digamos assim. E quando a pessoa não tem a outra no dia a dia, por algum motivo o outro meio que foge, meio que não assume, parece que essa paixão ela se intensifica. Porque ela também tem relação com aquele amor que não foi o suficiente da infância. E ele é como se fosse alimentado, entendeu? A paixão ela tem muito a ver com essas dificuldades, né, com esses conflitos, né, de domínio também. Muitas vezes um quer ter domínio sobre o outro, né? Então ela pega fogo, como diz a história, porque ora eu tenho, ora eu não tenho, né? Como eu disse que o amor é como a vida, que o amor pulsa, a paixão então nem se fala. Ela tem muito altos e baixos, né? E às vezes é muito desgastante. Por isso que ela não pode viver, ela não pode existir por 10, 20 anos, porque a pessoa não aguentaria fisicamente, porque é cansativo. Ora ela ama demais, ora ela tem ciúme demais, ora ela tem raiva demais, né? É sempre muito extremo a paixão, né? E o que é que isso. vem depois da paixão é justamente a realidade. É você ver a pessoa com os defeitos dela, com, com coisas que você nem gosta, mas mesmo assim vale a pena continuar. Vem o amor. Né? Se continua, se você continua com a pessoa e existe a reciprocidade, né? Mesmo às vezes não existindo. Aí vem o amor, que é uma fase mais madura.
você vai gostar da pessoa tal qual ela é, né? Com os defeitos dela, mesmo você vendo às vezes coisas que você não gosta, né? A descoberta da carência. Realmente, a gente projeta no outro que a gente acha que falta na gente. Se não tem o amor próprio suficiente, aí que essa paixão pega fogo. Ele vai salvar, vai ter que suprir tudo para mim. E ninguém tem que nada, porque as pessoas são livres. Elas ficam Sim, se quiserem. Será que foi a minha ou foi a sua? não sei, ela tá normal aqui, mas enfim, acontece. Aí eu falei sobre as energias, né, femininas e masculinas, que são para tudo que existe, seja uma empresa, um relacionamento, a gente precisa dessas duas energias. Uma energia que é a feminina, ela é mais passiva, de introspecção, né? E a energia masculina é de ir para a ação, né? E essas duas energias parece até uma coisa meio mística, mas antes de qualquer projeto, a gente tem um tempo de introspecção, de pensar, elaborar, criar aquilo primeiro na nossa mente, nos nossos sentimentos, para depois criar no mundo material, mundo físico, né? Seja um relacionamento, uma empresa, né? E onde a gente conhece essas duas energias, que todos nós temos as duas. Aqui ou lá. Só um instante, tem que desligar o vídeo lá. Aí, assim,